O Evangelho de hoje é o momento em que Jesus confia a Pedro o pastoreio de suas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, mas são confiadas a Pedro, que deveria assim representá-lo como pastor aqui na terra, como pastor visível do rebanho de Cristo. Mas esse diálogo ele é bastante interessante, com certeza já tiveram a oportunidade de refletir em um outro momento, mas o jogo de palavras ele é extremamente significativo no sentido do uso do termo amor. Jesus ele pergunta a Pedro com um verbo e por isso com um determinado conteúdo, Pedro responde com outro verbo e por isso com outro determinado conteúdo. Jesus, ele usa o verbo em grego ágape, por isso agapasme, quer dizer, você tem amor de caridade para comigo, você tem amor gratuito comigo, você me quer verdadeiramente bem, você é capaz de dar a sua vida por mim? Era essa a pergunta que Jesus estava fazendo a Pedro quando usou o verbo ágape, que é o conteúdo desse verbo, desse termo, propriamente. Pedro responde, filose, ou seja, eu sou seu amigo, usa um outro verbo, por isso também um outro conteúdo. Pedro, de fato, ele poderia apenas prometer que era amigo, era o que ele alcançava, e por isso a sinceridade do seu coração em afirmar, Senhor, eu sou seu amigo. E Jesus pergunta por duas vezes, agapasme, e Pedro responde, filose. Mas Jesus queria que Pedro desse um passo, porque o amor de amizade, ele precisa de fato ser verdadeiro, e o que vai sustentar esse amor é exatamente o amor ágape. Se o amor ágape não sustenta o amor filos, ou filia, da filia, seria exatamente algo que nos assustaria, porque esse amor de amizade seria mais de interesse, de posse, seria possessivo, vamos dizer assim, e não na gratuidade, mas enquanto me traz algum benefício. Seria interesseiro, vamos dizer, que destruiria ou corroeria no íntimo do próprio, do relacionamento de amizade. Então, como Pedro ainda não estava em condições, na sua maturidade, de responder com sinceridade, que ele o amava com amor ágape, Jesus, momentaneamente, faz a pergunta ao nível em que Pedro poderia responder. E aí Jesus vai dizer para Pedro, você então, Pedro, é meu amigo? Na terceira vez quando ele pergunta, e Pedro vai dizer, Senhor, o Senhor sabe tudo. Quer dizer, o Senhor conhece o meu coração e sabe do que sou capaz, mas no momento o que eu posso dizer sinceramente é que sou seu amigo. Então são palavras profundas pela sua sinceridade, mas logo depois Jesus vai completar, mas Pedro, quando você era jovem, então Pedro já não era mais jovem, então quando você era jovem, você se cingia, se arrumava, ia para onde você queria. Mas quando for velho, ou seja, também Pedro ainda não é velho, é adulto, na verdade. Mas quando você atingir a maturidade, esperada por mim, você vai ser levado para onde você não quer ir. E lá, então, o próprio apóstolo João, evangelista, vai dizer, com essas palavras, Jesus indicava com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Ou seja, quando chegasse a capacidade de dar a vida por alguém, é a plenitude do verdadeiro amor. Assim também, São Carlos Lwanga e seus companheiros, em Uganda, nos anos de 1885 entre os anos de 1885 e 1887, vários cristãos deram a sua vida, chegaram a essa plenitude do amor, na capacidade de dar a sua vida por Cristo. Houve uma perseguição
né, de ódio contra a religião católica, e no próprio palácio do rei, dali se começou, né, a matar de forma que pudesse servir de exemplo para todos os súditos do rei, né, exatamente aqueles que, né, não deixassem de ser cristãos católicos, morreriam igualmente. Então, São Carlos Luanga, ele foi martirizado, e com mais 21 companheiros, e todos eles de forma violenta, alguns queimados, mas não simplesmente amarrados e logo depois queimados, mas queimando dos pés até eles não aguentarem mais, até a cabeça, né, aos poucos. É isso para poder então sentir, né, o quanto era terrível. Outros decapitados, outros abandonados, né, numa montanha, amarrados e também já com os pés e mãos simplesmente dilacerados, coisas absurdas. Mas eles chegaram à maturidade do amor, né, e deram a sua vida por Cristo. São, né, os padroeiros da África que hoje nós celebramos. Que nós possamos ter a intercessão deles e, segundo o seu exemplo, a força de vivermos a maturidade do amor a Deus e aos irmãos e irmãs.